Bom, vamos ver como a gente pode declarar uma lista de valores no nosso Application Properties e como injetar esses valores nos nossos componentes Spring, beleza? Bom, voltando aqui ao nosso exemplo das configurações de cores que a gente criou, a gente tem no nosso Application Properties uma propriedade chamada Alga Money origem permitida, tá? E ela está apontando e ela recebe o valor HTTP localhost 4200, beleza? Bom, essa aqui é uma propriedade que a gente customizou, tá? E ela é referenciada na nossa classe Alga Money API Property, tá? Nessa classe aqui a gente definiu uma notação @configuration properties com o prefixo Alga Money, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente definir uma propriedade nesse arquivo que comece com Alga Money, ponto qualquer coisa, essa propriedade será injetada automaticamente nessa classe, tá? Se for encontrado um nome correspondente, será injetado. Nesse caso, a gente tem aqui a propriedade origem permitida, que faz referência a esse valor aqui, tá? Então, quando a aplicação subir, essa classe vai ser populada com esses valores, beleza? Bom, atualmente, esse valor a gente ele espera apenas uma string comum, né? Uma string simples, tá? Tanto que aqui a gente declara uma variável, um valor apenas, né? E na nossa classe Algamoney API Property, a gente espera um atributo do tipo string, tá? Tem como a gente passar mais de um valor aqui? Tem sim. A gente precisa simplesmente separar por vírgula, tá? Então vamos criar uma vírgula aqui e vou colocar outras propriedades aqui. Vou colocar 3, só para a gente exemplificar, tá? Bom, porém, só isso não é suficiente. Por quê? Dessa forma que está declarado aqui como string, se a gente não fizer mais nada, a hora que a aplicação subir, essa variável origem permitida vai ter simplesmente uma string grande com vários valores separados por vírgula. Nada mais do que isso. Não vai ser um array, tá? O que a gente pode fazer é fazer com que essa variável seja um array de strings. Então a gente declara aqui que ela será um array, tá? Alteramos os get sets para adaptar ao array de strings, tá? Bom, agora a gente só precisa ajustar aqui a classe que estava usando, né? Que é o course filter. Que ele está dando erro aqui. Então vamos aqui, origem permitida, espera uma string e a gente está passando um array. Então vou colocar aqui só para não dar erro, tá? Bom, beleza. Então agora a gente tem um array de strings na nossa classe Algamoney API Property, tá? Será que isso funciona? Bom, então separei aqui por vírgulas, declarei um array na origem permitida. Então vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso Resource Server Configure, não, melhor. Aqui no Algamoney API Property, quando a aplicação for iniciar, o Spring ele já vai injetar esses valores do Application Properties para a gente, certo? Então eu vou colocar aqui no método setOrigemPermitida, que vai ser chamado automaticamente pelo Spring, um breakpoint e vamos inicializar a aplicação em modo debug para ver que valor vai ser injetado, tá? Beleza? Chegou aqui no método setOrigemPermitida. Aqui a gente está esperando um array de strings. Beleza. A gente criou agora um array. A gente tem, né, agora um array com 3 valores. Cada um são aqueles valores separados por vírgula. Beleza? Bom, ficou bem simples, né, de fazer isso. Existem algumas outras formas. Deixa eu só tirar esse breakpoint. Às vezes a gente pode querer utilizar uma lista ao invés de um array, né? Por padrão, eu acredito que nas versões mais atuais do Spring, pelo menos acredito que na mais atual, ele consiga fazer a conversão dessa forma que a gente fez para uma lista de strings, tá? Uma coleção de strings. Mas as outras versões, até onde eu sei, eu não sei sinceramente em qual versão isso é possível, a partir de qual versão, mas nas outras, na maioria, pelo menos as que eu já utilizei, a gente precisa realmente definir
um, um array de strings, tá? Mas como a gente pode contornar esse problema? A gente pode vir aqui e declarar essa variável como uma lista de strings, certo? Aqui alteramos os get sets, né? Na verdade, só o get. Opa. E aqui a gente vai fazer um arrays.aslist passando o nosso array. Opa. Certo? Então esse método set ele vai ser chamado e recebe um array de strings. Porém, a gente vai converter ele. Opa, aqui novamente lá na nossa classe CourseFilter tem que mudar aqui. Deixa eu já colocar uma string direto, já que a gente não está usando essa classe, só para não dar mais erro. Bom, então a gente recebe um array de strings, porém converte ele para uma lista. Vamos subir aqui a aplicação para ver se isso funciona. Chamou aqui o método set, tá? Passou as origens. Então a gente tem um array com 3 elementos. Vamos dar aqui um F6, beleza. Então os valores foram injetados e agora a gente consegue usar em qualquer parte da nossa aplicação esses valores como uma lista de string, não como um array de strings, certo? Só para finalizar, uma outra forma que a gente pode também obter esses valores é utilizando uma anotação chamada @value, tá? Eu vou declarar aqui no nosso resource server config, deixa eu já remover esse breakpoint, aqui, e aqui eu vou declarar uma variável, tá? Um atributo com @value, e aqui dentro eu passo uma expression language do Spring definindo qual propriedade eu quero receber nessa variável, tá? Nesse atributo. Então aqui eu defini que eu quero algamoney.origem permitida. Declaro aqui um array de strings origens. Opa. Dessa forma, quando a nossa aplicação for inicializada, essa propriedade também receberá o valor definido no nosso application properties, tá? Eu vou fazer o seguinte, só para a gente comparar, eu vou fazer aqui também o outwired, né? Para injetarmos o Algamoney API property. E vou fazer um system out nessas duas propriedades. Beleza. Vou inicializar de novo. Deixa eu colocar um breakpoint aqui. Modo debug. Beleza. Aqui eu coloquei um breakpoint na classe resource server config, porque ela também será chamada quando a aplicação estiver inicializando, beleza? Então a gente colocou aqui no método configure mesmo só para a gente ver os valores, né? Então a propriedade origens que a gente usou, @value, também foi injetada com os valores de um array de strings, beleza? E aqui da mesma forma, o nosso array list da nossa classe Algamoney API property também foi injetado, tá? Então são duas formas diferentes, tá? Não precisa, se a gente usa uma, não precisa usar outra, é só para saber mesmo que existe, tá? Agora, se quiser utilizar nesse formato @value aqui também uma lista, né? Como eu disse, a versão mais recente do Spring eu acredito que já consegue converter diretamente para uma lista, porém as outras versões você precisa fazer essa conversão de forma manual, tá? Então a gente vai ver como fazer isso aqui. Então declarei como arrays, como list, né? Deixa eu demonstrar aqui como fazer para converter. A gente pode utilizar outra expression language em cima desse valor,
tá? Isso aqui, na verdade, é um placeholder, tá? Então, a gente vai utilizar, em cima desse placeholder, uma expression language que vai resolver esse placeholder e executar alguma ação em cima dele. A gente define essa expression language com um jogo da velha, abre chaves, né? Aí aqui a gente coloca esse valor entre aspas e podemos chamar o método split. A gente vai fazer um split por vírgula. Então, ele vai pegar essa string, a cada vírgula que ele encontrar, ele vai quebrar em strings menores e gerar uma lista, tá? Em cima disso. Beleza? Vamos ver se funciona? Breakpoint tá aqui, né? Beleza? Agora, o origem permitida continua da mesma forma, né? Não, uma coisa não interfere na outra. Então, a gente tem aqui os 3 valores do nosso array, certo? E agora, origens, a gente tem uma lista com 3 elementos, certo? Sendo esses 3 elementos, opa, o que a gente fez o split, né? Separando por vírgula. Então, funcionou também. Eu gosto bastante desse formato, utilizando @value, mas utilizando uma classe específica também é bem legal. Então, são as 2 formas aí que a gente pode fazer para fazer o binding dessas propriedades para nossos componentes Spring, beleza? Valeu, continue seguindo os conteúdos da AlgaWorks. Um abraço.